Se você está começando agora na harmonização facial ou se sente insegura mesmo após realizar a pós-graduação, este vídeo é o marco zero da sua carreira. Eu sou a doutora Aline Souza e hoje preparei uma aula que eu gostaria de ter assistido quando comecei. Tudo o que uma iniciante realmente precisa saber para se tornar uma especialista. Muitos profissionais entram na ROF focadas em aprender a injetar. O mercado vende técnicas, mas esquece de ensinar raciocínio clínico. É por isso que você vê tantos resultados artificiais e, pior, tantas intercorrências por falta de base. Nessa aula, vamos passar pela anatomia crítica, pela ciência dos materiais, pelo planejamento estratégico e pelo posicionamento. Se você ficar até o final, você terá um mapa mental para construir resultados magníficos e seguros. Tópico 1. A anatomia não é negociável. Não existe receita de bolo no rosto humano. Cada milímetro importa. Para ser uma especialista, você precisa enxergar através da pele. Precisamos falar sobre as camadas faciais, os compartimentos de gordura e principalmente as zonas de perigo vascular. Onde você está tocando? É osso, gordura ou músculo? Quando pensamos em reabsorção óssea, o plano de aplicação é profundo ou artificial. Se temos perda óssea, precisamos fazer a aplicação diretamente em nível periósteo. Se os coxins de gordura estão deslocando, você vai reposicionar, estimulando o colágeno ou preenchendo com ácido hialurônico. Aqui a gente tem duas situações para resolver. Os ligamentos já estão frouxos e isso significa que o bioestimulador precisa entrar em ação para trazer colágeno, mas é necessário entender o grau de flacidez para planejar um protocolo eficiente. Se temos um rosto com muita contração muscular na região da testa, com rugas estáticas, vai adiantar só fazer o botox? Aqui a gente vê a necessidade de tratar a pele, músculo e camada subcutânea com preenchimento nas rugas estáticas. É literalmente tratar uma folha de papel amassada. Entende como cada plano de aplicação vai te entregar um resultado? Zonas de risco. Por que muitos profissionais não se atrevem em preencher a ruga do bravo ou fazer uma rinomodelação? Porque são regiões de maior risco de intercorrências e é onde estão localizadas a artéria angular e a artéria facial. Se ocorrer uma oclusão ou compressão das artérias, o paciente pode ter uma necrose e também ficar cego. É possível você tratar essas regiões de forma segura, mas a anatomia precisa estar viva e seus olhos treinados. Tópico 2. Planejamento e diagnóstico. O maior erro de quem está iniciando é perguntar: quantas seringas essa paciente precisa? A pergunta certa é: o que essa face perdeu com o tempo? E como eu posso desenvolver a estrutura? Diagnóstico não é olhar para a ruga, é olhar para a causa daquela ruga. Vamos aprender a ler o rosto da paciente antes de encostar uma agulha. Aqui, a gente precisa fazer uma análise do paciente em repouso e em movimento. Então, você precisa pedir que ele faça diversas formas de expressão, como assustado, bravo, sorrindo bem forte, além de também fazer a puxada para você entender o quanto aquela pele está solta e qual o nível, grau de flacidez que você tem naquela região. Quando a gente fala sobre análise, a gente sempre leva em consideração fazer fotos do paciente de perfil, de frente, deitado, na sua maca. Então isso vai fazer com que você tenha um olhar global e que você consiga identificar tipos de assimetrias, qual lado o seu paciente mais gosta e qual lado que ele menos gosta. Com isso você consegue entender a causa, ter uma escutativa e, de fato, no foco, que é o que está incomodando e resolver. Tópico 3. Reologia e materiais.
Você não pode usar o mesmo produto para o lábio e para a mandíbula. É aqui que muitas iniciantes erram e entregam resultados que migram ou até mesmo pesam. Precisamos entender a física dos materiais: viscosidade, elasticidade, coesividade. Ácido hialurônico. Qual que é a diferença da alta, média e baixa reticulação? Por exemplo, na região do lábio, faz sentido usar um preenchedor de alta reticulação e perder a naturalidade do movimento do músculo? Não, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um preenchedor de baixa reticulação para que a gente consiga trazer naturalidade, embelezamento e que aquele produto ele permaneça na região que a gente colocou e que a gente entregue um resultado esteticamente harmônico. Bioestimuladores de colágeno. Existem diversos tipos, mas o que você tem que pensar nesse início da sua carreira é: qual o grau de flacidez? Preciso devolver o espessamento dérmico desse paciente? Vou usar o ativo então com um PLLA, porque a gente vai repor o espessamento dérmico. Tenho regiões que precisam de estímulo de colágeno e efeito de preenchimento, vou optar pela hidroxapatita de cálcio, que ela vai trazer esse resultado. Toxina botulínica. Antes de qualquer procedimento, a gente tem que preparar a pele para ter menos contração muscular e evitar que a absorção dos produtos sejam rápidas e interfiram no resultado a longo prazo. Tópico 4. Segurança e gerenciamento de intercorrências. Se você tem medo de intercorrência, é porque não sabe como resolvê-las. A segurança é o que te dá paz para trabalhar. Nesta parte, vamos falar sobre o kit de intercorrências para você agir no momento de emergência, que todo iniciante deve ter, e o protocolo ouro para suspeitar de uma oclusão vascular. Aspiração negativa. Aqui sempre vamos esperar de 10 a 15 segundos antes de injetar para ter a segurança que não estamos em uma artéria. A hialuronidase é o famoso antídoto e nem pense em fazer preenchimento se você não tiver ela no estoque da sua clínica. Para cada intercorrência, a gente tem o manejo da diluição dela. Não existe uma receita de bolo. Mas quais são os sinais de alerta? Após preencher, as primeiras 4 horas são cruciais para você acompanhar o paciente e saber identificar a compressão arterial. Quais são os sinais? Dor latejante, perda de vascularização, ou seja, toque a região, peça para o paciente fazer e veja se tem retorno sanguíneo. A aparência dessa região estará literalmente com aspecto bem esbranquiçado e não terá retorno sanguíneo. Tópico 5. Posicionamento e carreira. De nada adianta ser a melhor técnica se você não sabe se posicionar. A harmonização facial de alto padrão não combina com leilão de preços. Vamos falar sobre como cobrar pela sua consulta, como valorizar o seu tempo e como se portar com uma autoridade desde o primeiro dia da sua clínica. Consulta paga. Porque cobrar pela avaliação vai fazer com que você filtre pacientes e gerar autoridade. O poder do não, porque recusar um paciente, porque quer algo exagerado, vai fazer com que o seu nome e seu portfólio estejam protegidos. Use as redes sociais para educar os seus pacientes, para que eles entendam o seu diferencial e não apenas para vender. Faça com que o seu primeiro lucro ele seja reinvestido em mentoria e não apenas em luxos imediatos. Isso fará com que seu paciente tenha outra visão de você. Se essa aula abriu a sua mente, continue me acompanhando por aqui, porque teremos muitas aulas como essa pela frente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Deixe aqui embaixo a sua maior dúvida sobre o início na carreira e eu vou responder. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e até lá!